Bom, pessoal, continuando nossa aula, então, agora eu tenho dois caminhos aí que eu poderia seguir nesse momento, tá? A princípio eu estava pensando em pegar esse componente aqui com vocês, esse app, que é uma coisa já relativamente grande, vamos dizer assim, tá? E dividir isso em componentes menores, tá? Mas eu vou seguir uma abordagem um pouquinho diferente. Eu vou usar esse componente app aqui e vou desenvolver tudo aqui dentro dele, tá? Vai ser um pouquinho mais fácil de explicar para vocês como cada coisa funciona, tá? Só que conforme nossa aplicação for crescendo, né? É lógico, essa aqui não vai crescer porque é só esse exemplo. Mas se fosse uma coisa que a gente fosse continuar desenvolvendo e tivesse mais funcionalidades, vocês vão ver que isso aqui não é a forma ideal de se trabalhar, tá? Porque uma aplicação de um único componente vai virar uma coisa muito complexa, né, para se manter e também vai ter uma degradação aí de performance, tá? Eu vou mostrar mais para frente para vocês por que a gente perderia performance. Então, vamos usar essa abordagem por enquanto, tá? Para fins de desenvolvimento, para mostrar a coisa funcionando, e depois a gente vai refatorar a nossa aplicação. A gente vai pegar a aplicação funcionando e melhorar o código, tornar o código mais legível, tornar o código mais fácil de manter, quebrando ele em componentes menores, tá? Então, mãos à massa, vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como criar a nossa lista de tarefas de uma forma dinâmica, tá? Então, eu vou começar aqui de uma forma bem tosca, tá? Eu vou criar aqui uma constante chamada tarefas e essa constante tarefas vai ser um array, né? Então, vou colocar colchetes aqui, vai ser um vetor e vai ter dois itens. Tarefa, vamos lá, vou colocar aqui dinâmica. Opa, dinâmica 1. E o segundo item vai ser tarefa dinâmica 2, tá? Estou chamando de tarefa dinâmica só para diferenciar das duas tarefas que já existem aqui, né? Tarefa 1 e tarefa 2. Para a gente ver que ele está mostrando o que está aqui no, no vetor e não o que está no HTML. Bom, o que eu quero fazer? Quero que ele mostre essas duas tarefas que estão aqui nessa minha constante, né? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Aqui dentro do meu componente, eu vou criar um laço que renderize um item de cada vez, tá? E aí, quando ele renderizar esse item, né? Quando ele mostrar esse item, ele vai mostrar aqui o título da tarefa, tá? É isso que a gente vai fazer. Bom, e como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esse laço aqui dentro, tá? Pessoal, a forma, assim, ideal, tá? E que vocês vão encontrar com mais frequência em códigos do React e tal, não bem é ideal, mas eu acho que é o mais comum, tá? É usando um método, aqui, tá? Eu estou aqui na referência do JavaScript, aqui em objetos pré-definidos eu vou vir aqui na referência do vetor, tá? Do array, lembrando que eu criei aqui um array, né, com as minhas tarefas. E aqui vocês vão ver um método chamado map, tá? O que que esse método map faz? Ele chama uma determinada função para cada elemento do meu vetor, tá? Ou seja, eu vou chamar aqui vetor.map e aí ele vai pegar uma funçãozinha aqui, tá? E vai chamar essa função para cada elemento do meu vetor. E vai transformar o meu vetor, tá? Colocando a saída dessa função no lugar daquele elemento, tá? Ou seja, ele transforma o meu vetor, ele mapeia, o meu vetor é a entrada e ele vai ter uma saída que vai ser alguma coisa diferente, tá? Daquele primeiro vetor, com o mesmo número de itens, mas cada item vai ter sido transformado em alguma coisa diferente, tá? Então, essa função é esse callback aqui e ela recebe, né, três parâmetros: o valor atual, o índice do vetor e o vetor completo. Tá? Aqui embaixo deve ter alguns exemplos. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó,
ele tem aqui esse vetor de números, 1, 4 e 9, tá? E aí ele chama em cima desse vetor de números, né, que é a variável numbers, ele chama a função math sqrt, né, que seria para gerar uma raiz quadrada. Essa função, ela recebe um único parâmetro, que é um número, e retorna a raiz quadrada desse número. Então, ele vai pegar aqui o vetor de entrada, que era 1, 4, 9, e vai transformar em 1, 2 e 3, que são as raízes de 1, 4 e 9, tá? E eu posso, ao invés de usar aqui a função de raiz quadrada, eu posso criar uma função própria. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, numbers, ele chamou o map em cima do numbers e passou uma função, tá, que recebe número e retorna número vezes 2. Ou seja, essa função recebe um número e retorna, né, esse número multiplicado por 2. Então, você vai pegar cada elemento do numbers e vai multiplicar por 2. E o doubles aqui, né, que é o vetor de saída, vai ser esse vetor com os números multiplicados. Tá? Tem vários exemplos aqui. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar isso dentro do React. Aliás, como a gente vai usar isso dentro do JSX, né? E do React. Vamos lá. Então a gente vai vir aqui, pessoal. E para colocar um código JavaScript aqui dentro do JSX, eu coloco chaves, tá? Então o que tiver aqui dentro dessas chaves é JavaScript, tá? Então eu vou vir aqui, vou pegar a minha variável tarefas e vou chamar map, tá? Uma coisa interessante aqui que vocês têm que notar, deixa eu até dar um exemplo aqui para vocês antes. Ó, por exemplo, isso aqui recebe um código JavaScript, certo? Então se eu colocar uma string do JavaScript aqui, por exemplo, teste, o que que vai acontecer? Ele vai mostrar essa string, tá? Ó, tem esse teste aqui. Porque ele vai pegar o que está aqui dentro, se o que está aqui dentro retornar algum valor, ele vai simplesmente mostrar essa saída, tá? E essa saída pode ser elementos do HTML, ele vai interpretar isso, né, como um código JSX, tá? Pode parecer um pouco estranho, mas eu acho que usando vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Então vamos lá, tarefas.map. Então eu vou pegar cada elemento da minha lista de tarefas e transformar em alguma coisa. Então eu vou passar uma função aqui, function, e essa função vai receber um item chamado tarefa. Eu que dei esse nome, vocês podem chamar de qualquer coisa, inclusive item, tá? Mas eu vou chamar aqui de tarefa ou nome tarefa, melhor. Escreve melhor. E aí o segundo elemento é o índice, né? A posição dessa tarefa dentro do nosso vetor. Vou chamar aqui de, vamos chamar de índice para ficar mais consistente, tá? E aí eu vou ter o corpo da minha função entre chaves. Tá? Então aqui a chave é para dizer para o JSX que o que está aqui dentro é JavaScript, tá? E aí eu tenho aqui a minha funçãozinha em JavaScript, tá? Que vai ser executada para cada item do meu vetor. E o que que essa função vai retornar, pessoal? Ela vai retornar esses itens aqui, tá? Então eu vou vir aqui dentro e vou colocar aqui return. Da mesma forma que eu tenho aqui o meu app que retorna um código JSX, eu posso ter funções aqui dentro do JSX que retornam também partes menores aí do código JSX, tá? Eu vou copiar isso aqui, tá? Todo esse primeiro list item aqui. E vou colar aqui dentro. Vamos pular a linha aqui para ficar melhor formatado, né? Dar um tab aqui, ó. Deixar tudo na mesma linha. Tá? Então a minha função retorna esse código JSX. Vamos simplesmente rodar ela aqui para vocês verem o que que acontece. Ó, tá vendo que agora eu tenho aqui duas tarefas 1 e aí depois tarefa 1 e 2? Por quê? Porque eu estou repetindo isso aqui duas vezes para os dois itens que eu tenho no meu vetor. E aí eu estou mostrando duas vezes a tarefa 1, né, de forma dinâmica, e depois eu estou mostrando as que estão aqui no HTML. Para não confundir, vamos tirar essas duas do HTML aqui, que elas já não nos servem mais. Tá? E tá aqui as duas tarefas 1.
E agora como que eu faço para mostrar o nome de cada tarefa? Eu vou vir aqui no lugar onde está o tarefa 1 e como eu falei para vocês, tá? O que está aqui dentro é JSX. E JSX eu posso usar a chave aqui dentro para mostrar alguma coisa do JavaScript. Então eu vou colocar aqui o nome da tarefa, que é a minha variável que eu recebi aqui em cima, tá? Ó, dessa forma, ele mostra os dois nomes das tarefas aqui, tarefa dinâmica 1 e tarefa dinâmica 2. Certo? Então, dessa forma aqui eu consigo mostrar as tarefas. Olhando aqui no console, vocês vão ver que tem um erro. Vamos corrigir esse erro. O que que ele está dizendo aqui para mim nesse erro, pessoal? O JSX, né, o React, ele faz algumas otimizações quando eu estou mostrando uma lista de itens, tá? Para que essa lista não consuma tanta memória. Então ele tem uma forma lá de reaproveitar os elementos do HTML e tal, que são coisas internas do React. Mas para esse recurso dele funcionar, ele precisa que cada item da minha lista tenha uma chave única, tem uma propriedade chamada chave que seja única para identificar aquele item. Então, sempre que eu exibir alguma coisa no JSX usando um laço, tá? No caso aqui, o laço que a gente está usando é o map, que faz uma coisa ali várias vezes, né? Naquele vetor. Mas tem outras formas também. Eu poderia usar um for each e outras funções de vetor que retornam, né, o vetor. Então, sempre que eu mostrar um vetor ali de alguma forma, eu preciso dar uma chave, né, para os componentes, né, para os elementos que fazem parte desse vetor. Tá? O que isso quer dizer na prática? Que eu tenho que vir aqui no LI, que é o elemento raiz aqui, e colocar uma propriedade chamada chave, key, tá? E que essa propriedade ela tem que ter valores únicos que identifiquem esse item. No caso, eu poderia usar o nome tarefa, tá? Aí no key aqui, pessoal, para dizer, né, como para poder usar o nome tarefa, por exemplo, eu tenho que colocar entre chaves, tá? Ao invés da propriedade ser entre aspas, que seria um valor fixo, eu vou colocar um valor dinâmico aqui do JavaScript usando chave, tá? Só que o nome tarefa a gente não tem como garantir que seja único, tá? Quando o usuário estiver inserindo itens, esse nome aqui pode variar, pode ser o mesmo, tá? O que me garante aqui, tá? Não é o ideal também, mas nesse caso aqui, que eu posso usar como forma de garantir que seja único, é o índice. Então eu vou vir aqui na minha propriedade key, né, na chave, e vou passar o índice como parâmetro. Então ele vai mostrar, né, ele vai colocar o índice como chave para cada elemento. Ó, e agora o erro sumiu, tá? Então agora aqui a gente tem o nosso código aqui, né? E vocês vejam o seguinte até, que é interessante. Aqui, na hora que eu vou mostrar, aqui nos elementos, ele mostra o código HTML, né? Nem está aparecendo aqui para mim essas propriedades. O React simplesmente transforma esse JSX aqui em HTML. Mas lá internamente para o React, ele tem que ter esse índice aí para fazer as otimizações dele. Bom, pessoal, então já temos a nossa lista aqui sendo mostrada de forma dinâmica, tá? E agora, antes da gente continuar, eu quero mostrar para vocês aqui a primeira oportunidade que a gente tem para quebrar o nosso componente app aí, né, em componentes menores, tá? Por quê? Porque aqui a gente já começa a ter um código um pouquinho mais confuso. A gente tem uma função aqui dentro que gera aqui os componentes, tá? Então vamos pegar essa função aqui que gera, né, os itens da minha lista e vamos tirar ela daqui de dentro. Vamos transformar ela numa coisa separada, tá? Então, a primeira forma que eu tenho de fazer isso, pessoal, é simplesmente pegar isso aqui, tá? Pegar toda essa função aqui. Então, eu vou pegar só a função, tá? Perceba aqui que eu não peguei, estou mantendo o map aqui, a chamada para o map, e vou colar essa função aqui fora, tá? Só que aí, antes, quando ela estava usando aqui só como parâmetro, não tinha promessa, a função não tinha um nome.
tá? Porque ela só estava sendo chamada aqui pelo map, tá? Agora que ela está aqui fora, eu tenho que dar um nome para ela. Então eu vou falar aqui mostrar item da lista. Mostrar item lista. Tá? Então esse é o nome da minha função. E aí eu posso pegar esse nome aqui da função e colocar aqui dentro do map. Tá? Fazendo uma referência para cá. Então é a mesma coisa, só tirei o corpo da função, tá? Daqui de dentro, dei um nome para ele e coloquei aqui no map. Tá? Essa é uma primeira refatoração aí que a gente pode fazer no nosso código para simplificar um pouquinho, né, o nosso código. Vamos ver aqui, ó, continua funcionando, tá tudo igual, tá? É uma questão de código mesmo para tornar o código mais simples e mais fácil de manter. Agora, pessoal, uma coisa que vocês têm que estar atentos, tá? Não exatamente atentos, mas vocês têm que perceber, a gente vai ver mais para frente, é que isso aqui ainda não é exatamente um componente do React, tá? Porque isso aqui é uma função que recebe alguns parâmetros, né? E retorna um elemento para o React. Mas a gente não usa ela aqui dentro como um componente. Eu não posso vir aqui dentro e falar e abrir aqui, né, um elemento aqui, um componente do React chamado mostrar item lista. Por quê? Porque esse componente do React, ele tem alguns parâmetros diferentes, ele tem propriedades e não aqui esses parâmetros nome, tarefa e índice, tá? Depois, mais para frente, a gente vai refatorar isso aqui novamente e vai entender o que que acontece, como fazer, tá? Mas por enquanto isso aqui resolve o nosso problema e vamos continuar.